Uau, vamos para a palavra. Está queimando meu coração. Muito bem, irmãos, queridos, olhem para mim. Quando nós começamos a estudar Êxodo, a gente vai ver algo interessante, porque quem escreveu Êxodo foi Moisés. Ou melhor, Moisés escreveu o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. E quando nós chegamos aqui no capítulo 3 de Êxodo, nós vamos ter algo extraordinário. Porque Moisés estava apacentando ovelhas, estava cuidando dos animais do seu sogro Jetro. E quando esse estava em Midian, nos pastos de Midian, cuidando das ovelhas de Jetro, algo vai acontecer, porque de repente ele olha para o monte, ele vai ver uma sarça, e essa sarça, ela pegava fogo. Mas o que me chama a atenção não era a sarça pegar fogo, porque nós estamos falando do Oriente Médio. No Oriente Médio, devido à quentura e devido à sarça ser um vegetal, consequentemente, Moisés tinha aquela visão quase todos os dias de sarça pegando fogo. Então Moisés vê uma sarça pegando fogo, e para ele uma sarça pegar fogo é comum, exceto nesse dia específico. Por quê? Porque quando Moisés olha para a sarça, ele vê que a sarça pegava fogo e não se consumia. Então Moisés, ele vai sair agora, ele vai olhar aquela maravilha, aquele fenômeno, e talvez ele tenha pensado, isso aqui é um fenômeno da natureza. Talvez Moisés, ao olhar para aquela sarça pegando fogo e não se consumindo, ele talvez pensou consigo assim: eu acho que eu descobri uma química, eu acho que eu estou perto para descobrir uma química do século, algo que vai ser revolucionário, porque é algo que está pegando fogo, mas não se consome, não se acaba. Eu acho que Moisés, ao olhar aquilo, ele pensou em tantas coisas. O fato é que Moisés decidiu subir ao monte. A curiosidade, ou melhor, o fogo atraiu Moisés. Eu quero começar fazendo uma pergunta: quantos aqui já foram atraídos pelo fogo? Dê glória aí, em nome de Jesus. Moisés foi atraído pelo fogo, porque quando ele olha para o monte, ele vê o fogo na sarça, ele fala: bem, é certo que fogo sempre está pegando em sarça, mas esse fogo não está consumindo. Ele ficou maravilhado, e Moisés corre agora para subir para o monte, para ver aquela maravilha. E quando esse Moisés sobe para ver as maravilhas, para ver o que era aquilo, que fenômeno era aquele, Moisés vai ouvir uma voz audível do céu que vai dizer: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que você pisa é terra santa. Deixa eu falar uma coisa para você: aonde manifesta o fogo do Espírito, aonde Deus manifesta com fogo, o pecado não tem lugar. Aonde manifesta a presença de Deus com fogo, irmão, tem que haver reverência. Moisés, talvez ele está subindo, talvez estou desastrado, tentando entender o que era aquilo, e ele ouve a voz dizendo: Moisés, para aí, Moisés, não suba. Antes de você subir, Moisés, você precisa tirar a sandália dos pés. Sabe que o Espírito Santo de Deus começou a falar conosco aqui nessa noite? É preciso hoje tirar a sandália dos pés. Hoje nós estamos talvez o último dia da campanha, do trimestre, falando sobre santificação. E tudo que nós temos que entender nessa noite é que quando nós nos sujeitamos a um ambiente de glória, quando nós nos sujeitamos a esse ambiente, a estar onde Ele está, a participar daquilo que Ele está fazendo, nós temos que estar preparado, irmão, para o fogo. Olhe para alguém que está ao seu lado e fala assim: você precisa estar preparado, porque vem fogo aí, irmão. E o fogo de Deus é um só. Ou ele te queima, ou ele te purifica, mas o fogo vai descer. Então Moisés, ele vai ver essa sarça pegando fogo. Isso me chama a atenção. Mas aqui é apenas uma introdução, porque onde eu quero chegar é na conversa de Deus com Moisés. Porque Moisés, após receber de Deus instruções para libertar um povo que estava cativo há mais de 450 anos no Egito, Moisés vai fazer uma pergunta para Deus. Ele olha para o meio da sarça pegando fogo, ele faz uma pergunta. Que loucura, gente. E ele pergunta para a sarça pegando fogo: quando eu for aos filhos de Israel, o que direi a eles? Quem me enviou a eles? Eles vão de me perguntar: quem foi que te enviou? O que eu falarei a eles? E o Senhor responde a Moisés:
dirás aos filhos de Israel: o eu sou me enviou a vós. O eu sou me enviou a vós. E dentro desse entendimento, quando nós pegamos essa palavra eu sou, e nós vamos trazer da tradução, saindo do hebraico, para entrar aqui agora já no português, nós vamos ter uma cadência aqui de algo sobrenatural que eu quero compartilhar com você agora. Primeiro, o eu sou, ele tem dentro da sua cadência de entendimento, ele tem a autoexistência de Deus. Deus não depende de você para existir, Deus não depende de você para ser adorado. Pastor, e se eu parar de adorar Deus hoje? Ele continua sendo Deus, e você continua sendo humano. Aí existem pessoas que querem negociar com a glória de Deus. Se eu orar, se eu jejuar, Deus, o Senhor abre a porta, o Senhor faz. E não tem a ver com isso. A autoexistência de Deus é totalmente dominante, porque Deus não depende de seres para ser Deus. Deus não depende de cosmos, Deus não depende de energia, Deus não depende da teoria do Big Bang, vai continuar sendo Deus. Ele é Deus. Ele é autoexistente. A soberania de Deus faz-nos entender isso. Segundo ponto, a presença constante de Deus. O grande Jeová Rafa, o Deus presente, o Deus que está conosco, dentro da característica do grande eu sou, vai ter também essa cadência de entendimento. Deus presente. Outro aspecto, Deus não muda. A imutabilidade de Deus, Deus não muda. Ele é Deus e sempre será Deus. Então, dentro dessas três cadências aqui, eu quero expor um pouco a você esse entendimento. Moisés chega ouvindo o eu sou me enviou a vós. Então ele vai chegar para o povo de Israel e dizer assim: olha, o eu sou me enviou a vós. E o povo vai entender: quem eu sou? O Deus autoexistente, que não depende de ninguém para existir. A presença constante enviou ele. E o Deus que não muda, que é o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Então o povo vai entender: o eu sou me enviou, basta. E para nós aqui, muitas vezes quando nós ouvimos isso, parece que dá um sentimento um pouco vago. Mas o eu sou torna-se completo dentro dessa cadência de entendimento. Amém? Pastor, estou entendendo nada. Calma, você vai entender tudo. Porque agora a gente vai avançar mais um pouquinho. Porque por muito tempo Israel ficou sem um entendimento de quem era o grande eu sou. Os teólogos estudam, e quando a gente estuda teologia, uma das coisas que a gente vai entender é que o Antigo Testamento, ele está revelado no Novo Testamento. Já o Novo Testamento está velado no Antigo Testamento. Significa dizer que todo o Antigo Testamento, ele aponta para a pessoa de Cristo. Quando você ler a Bíblia, o Antigo Testamento, ele vai apontar para a pessoa de Cristo e a sua obra salvítica. Quando você lê Levíticos, por exemplo, que vai falar sobre a forma de adoração, os rituais de adoração, tudo isso aponta para o que nós estamos vivendo hoje, para o Cristo ressurreto. O Cordeiro representa Jesus. Isaac, na tipologia bíblica, representa Jesus. Eliezer, que vai agora buscar a Rebeca para Isaac, representa o Espírito Santo que está preparando a Rebeca para Jesus. Amém? Abraão representa Deus Pai, que manda Eliezer preparar uma noiva para o noivo. Então toda a Bíblia, todo o Antigo Testamento vai apontar para a pessoa de Cristo. Isaac no Moriá, quando estava sendo sacrificado, que aceitou o sacrifício, que ele podia ter corrido também. Não foi só Abraão que teve fé, o menino também teve muita fé, viu? Para ficar debaixo de um cutelo, amolado, ele teve muita fé também. Ele representa Cristo, que foi imolado por causa dos meus pecados, dos seus pecados, e não abriu a boca. A Bíblia diz que como ovelha muda para o matadouro, assim foi Jesus. Quando Jesus abriu os lábios, em dois momentos. O primeiro momento é uma oração, onde ele fala para ele: Deus meu, por que me desamparaste? Elohim, Elohim, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Eu não suporto, eu suporto a cruz, eu suporto os cravos, eu suporto a coroa de espinho, eu suporto a humilhação da cruz, mas não suporto sem a tua presença.
Então, todo o Antigo Testamento, ele vai apontar para a pessoa de Jesus. E algo extraordinário acontece, porque quando nós estudamos o Novo Testamento, nós vamos ter agora aqui uma cadência de 4 evangelhos. Nós vamos ter a cadência do evangelho de Mateus, nós vamos ter o evangelho de Marcos, nós vamos ter o evangelho de Lucas e o evangelho de João. O Mateus, ele escreveu especificamente para os judeus. O livro de Mateus, se você pegar ele de ponta a ponta, o evangelho de 2 Mateus, ele vai revelar Jesus como o rei dos judeus. Já o evangelho de Marcos, ele vai escrever para os romanos. Ele vai falar de um servo fiel. Pode estudar lá que você vai ver. Lucas já vai escrever para os gregos. O objetivo aqui era apresentar um homem perfeito, incorruptível. Ai, irmãos, mas quando chega no evangelho de João, ele vai escrever para os cristãos, os gentios agora convertidos e os judeus que também eram agora convertidos. E algo extraordinário vai acontecer aqui, porque quando nós olhamos para o evangelho de João, quando João vai escrever, João lembra do primeiro livro que Moisés escreveu, que foi Gênesis. E quando Gênesis começa no capítulo 1, diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. João vai começar na mesma temática. João começa no capítulo 1, já no primeiro verso. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Pega isso aqui no seu espírito, isso aqui agora vai te levar para outras alturas. Enquanto Moisés está revelando no Antigo Testamento o Deus criativo, o Deus da criação, João se preocupa em revelar o Deus conosco. Ele se preocupa em revelar agora o verbo. A palavra bara, dentro do seu original grego, ela quer dizer haja. Aí sabe o que João vai dizer? No princípio era a palavra, era o verbo, palavra. O verbo, fazer, existir, acontecer. O verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Pega isso aqui. Aí João, quando ele olha para Gênesis, ele vai falar assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Mas ele estava desde o princípio. Ele foi a palavra que gerou. Ele foi a palavra de criação. Foi através dele que todas as coisas passou a existir. Ele está dizendo: durante os 7 dias da semana, ele continua sendo Emanuel, Deus conosco. Para cada uma das suas aflições, ele continua no controle. Então, quando você sentir dificuldade, irmão, quando tiver faltando as coisas na sua casa, você vai lembrar: ele é o pão da vida. Quando tudo está parecendo obscuro, há trevas, pastor, está tudo escuro, a luta, a guerra, você vai lembrar: ele é a luz do mundo. Para quem está perdido, ele é o caminho, a verdade e a vida. Pastor, estou morto espiritualmente, ele é a ressurreição. Dá glória aí, crente, adora aí. Então por que você vai ficar preocupado, irmão? O grande eu sou, ele está na história da humanidade. No capítulo 43 de Isaías, ele vai falar também entre os profetas: quando passarem pelas águas, eu serei contigo, verso 3. Quando pelos rios não te submergirão, quando passares pelo fogo não te queimará, nem a chama arderá em ti. Por quê? Porque eu sou. O Santo de Israel, o teu Redentor. Eu dei o Egito, dei Etiópia, dei Seba, dei nações por teu resgate.
Você tem um valor. O grande eu sou deixou a sua glória e sujeitou-se a morrer em morte de cruz, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Por que nós vamos nos preocupar com o problema, irmão? Por que você está preocupado com dívida? Por que você está se preocupando aí, irmão? Para cada luta que você passa, tem um grande eu sou do seu lado, te guiando, te guardando, irmão, te protegendo, guiando os seus passos. Pastor, mas está difícil. Eu sei que está, mas o grande eu sou é o mesmo Deus que estava com o povo quando Israel estava enfrentando agora aqui uma grande peleja contra o exército inimigo. Na frente estava o mar, atrás vinham seus inimigos com carros e cavalos, cavaleiros armados para tentar matar crianças e mulheres inofensíveis. Um povo cansado do deserto, um povo cansado de caminhar, um povo cansado de uma luta, meu irmão, da escravidão. Lá vinha o exército tudo armado. Aí Deus falou assim: não preocupa não. Ô Moisés, fala para o povo parar de se preocupar, só manda o povo marchar. E Deus está dizendo para alguém nessa noite: não se preocupa. Você, meu Deus, comece a marchar e a declarar, porque Ele reina. Ele não perdeu o controle, Ele continua tendo o controle em suas mãos. O grande eu sou se revela. O grande eu sou se revela quando Isaías, no capítulo 6, olha para um alto e sublime trono. O grande eu sou estava lá, sentado em um alto e sublime trono. Enquanto o povo estava olhando para o trono vazio da terra, lá estava. Uzias tinha morrido. O povo está olhando para o trono vazio da terra. Mas quando Isaías olha para o céu, ele vê um trono ocupado. O grande eu sou continua no controle da situação, minha irmã. O grande eu sou continua no controle da situação da sua vida. Está nada perdido não, é mentira do diabo, é sofisma do Satanás. Ele está no controle da sua vida, Ele tem tudo em suas mãos. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Ele não te fez para comer o pão que o diabo amassou, mas Ele te fez para comer o pão vivo que desceu do céu. Muitas vezes a gente fica preocupado, com situações. E eu comecei a me aprofundar nesse negócio. Eu falei: meu Deus, enquanto os outros evangelistas, não é criticando, muito pelo contrário, cada um teve um foco, mas enquanto os evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas, estão falando do nascimento de Jesus, estão todo mundo preocupado em falar do nascimento, como o menino nasceu, na manjedoura. João estava preocupado em apresentar a origem dele, dizendo o seguinte: antes que tudo isso viesse a acontecer, ele já era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Então por que você está se preocupando, irmão? Olhe para alguém que está ao seu lado e fala assim: não quero ver você nunca mais de cabeça baixa. Levanta a cabeça aí. Vai marchar, irmão. Fala: se a luta está pesada, marcha. Irmão, hoje eu tô daquele jeito hoje. Se está difícil, irmão, marcha. Você acha que Ele vai te abandonar, meu filho? Nesse deserto, você acha que Ele vai largar você? Que Ele vai soltar das suas mãos? Pastor, Deus está em silêncio, não se preocupa não, irmão. A melhor fase da prova é o silêncio de Deus, porque quando Ele está em silêncio, Ele está trabalhando. Quando Deus não está falando nada, Ele está escrevendo, Ele está escrevendo. Quando alguém está achando que a sua história acabou, que não tem mais jeito, Ele está moldando, Ele está trabalhando, Ele está fazendo novo, e de novo, e de novo, e de novo. Ah, meu Deus! Nós nos preocupamos com coisas pequenas. Aí parece que a gente fala isso pastor, você está falando isso, mas você não sabe a luta que eu estou passando. Irmão, eu não sei da tua luta não, mas eu conheço o Deus que eu sirvo. E se Ele fez na minha vida, irmão, você pode ter certeza que na sua vida é só um detalhe. Tudo que você precisa é só perseverar. É você adorar em meias lutas. O negócio está pegando, está difícil, você está adorando.
Esses dias eu vi um vídeo de uma mulher, de uma mãe. A criança morre, o filhinho dela morre. Ela está no hospital agora rodeada de médicos. As enfermeiras estão do lado dela para consolar. E todo mundo pensando que aquela mulher ia gritar, que ela ia se desesperar, arrancar os cabelos. É o normal do ser humano. Nós somos humanos, nós temos emoções. Mas aquela mulher levanta as mãos dentro do hospital e ela começa a cantar: Deus me deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Adorar Deus quando está tudo bem não é difícil, irmão. A gente celebra mesmo, a gente canta Jesus é bom, a gente canta para a direita, para a esquerda, a gente canta Tens Transformado, a gente canta um novo cântico, a gente pula, a gente dança, a gente joga a cadeira para cima, a gente segura nesse negócio aqui, balança, bate a cabeça lá na unção do pica-pau. Entendedores entenderão. Pega a unção do pica-pau e fica batendo a cabeça na parede. A gente faz cada coisa, irmão, a gente se joga. A gente não precisa que ninguém coloque a mão para a gente cair. É só falar: Jesus está no lugar, está aqui, tá, e se joga. Porque está tudo bem. Agora vamos ver a tua fé. É no dia da adversidade. Dia da adversidade é onde a nossa fé é provada. É onde você está olhando as circunstâncias dizendo que está tudo errado. Está acabado, não tem mais jeito não. Teu casamento está destruído. O teu filho não tem mais jeito, é das drogas. Satanás tomou conta do seu marido. Satanás tomou conta da sua casa. E você fala assim: eu continuo crendo, porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim ele se levantará em meu favor. Cheira calabacé. Mas não para por aí, Giovana. Porque se parasse por aqui, tava... Quando... Ainda estou no Antigo Testamento. Daqui a pouco tem coisa aí, irmão. Quando os meninos lá, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles estão lá sendo confrontados, ou melhor, afrontados, são lançados numa fornalha de fogo. Alguém está dizendo: virou churrasco. E o que os meninos estavam fazendo, irmão? Eles caíram atados lá, com mãos amarradas e pés amarrados. Até para cair foi difícil. Mas enquanto o rei manda: baixa o fogo aí, deixa eu dar uma olhada o que está acontecendo nesse negócio. Quando ele olha, os meninos estão passeando no meio da fornalha, no meio do fogo. E sabe qual era a surpresa do rei? É porque ele lembra que tinha lançado só 3. E quando ele olha, tem um outro, um quarto. E esse quarto ele estava... Ah, meu Deus. O quarto ele estava como filho dos deuses, assim fala o rei. O quarto que eu vejo é diferente, não é igual a esses não. Aí aquele rei prepotente, arrogante, endemoniado, que tinha falado de forma feroz contra os meninos, que havia decidido ser fiel, ele vai gritar: Sadraque, Mesaque, Abednego, filho do Deus vivo, sai daí. E os meninos estavam dançando no meio do fogo. Sabe que o Espírito Santo está dizendo para você: quando a fornalha se aquecer 7 vezes mais, desce no meio do fogo, irmão. Desce no meio das provações, desce no meio das lutas, desce no meio do deserto. Desce, irmão. Cante, celebra. Se fogo vai te matar não, meu filho. Aí nós vamos para o Novo Testamento. João na ilha de Patmos. Ou melhor, vamos um pouquinho antes. Vamos pegar o velhinho, o menino, o senhorzinho, irmão, tinha 100 anos. Aí vamos pegar o João e vamos falar assim: vamos ver se ele é crente mesmo. Sabe o que fizeram com ele? Botar dentro de um caldeirão cheio de óleo fervente. E falaram assim: vamos fazer uma comida de João. Bora fazer uma sopa do João. Esquenta as águas. Quando eu vejo essa passagem, irmãos, eu começo a rir, porque eu fico imaginando aqueles filmes que eu assistia quando era criança, dos canibais lá fazendo. Aí vão ver, vão olhar o João, coloca o João, cozinha o João e o fogo não queima o João. A água não queima o João. O óleo não queima o João. Aí sabe que o Espírito Santo de Deus falou comigo essa tarde, irmão? Não se preocupa não, se você está dentro do caldeirão e o diabo está
Você vai cantar assim: o fogo não me queima. Porque Ele está com você, meu irmão, no meio do fogo também. Ele está com você no meio das águas, Ele está com você no meio do fogo, no deserto, Ele está com você. A outro rei endemoniado, ele vai dizer assim: vamos fazer o seguinte. Ou melhor, não foi nem um rei não, o rei era até um bonzinho. Mas alguns da liderança do rei olhou para outro menino fiel e falou assim: se ele gosta de orar, bora fazer o seguinte, vamos aprontar uma armadilha para ele, vamos aprontar uma casinha para o menino. Chegaram no rei e falaram assim: ó, rei, nós pensamos aqui num decreto em que durante 30 dias ninguém vai poder clamar a outro que não seja o Senhor. O rei, né, olhou e falou assim: oh, estão me honrando, né? E o rei gostava de Daniel, gente. Aí eles plantaram a casinha para Daniel, pegaram Daniel orando, e Daniel não parou de orar. Eu fico pensando, irmãos, até hoje eu fico fazendo um cálculo assim, matemático. Quantos crentes se desviaram depois do Covid? Quando disseram assim: fecha a porta das igrejas, correu tudo para dentro de casa. Todo mundo saiu na rua, mas quando disse: peraí, para a igreja não pode, porque tem Covid. E eu não sei quantas pessoas eu abracei com Covid, não sei quantas pessoas eu deitei no colo, que deitou no meu colo, que chorou no meu colo. Eu fui para a irmã enterrar o marido da irmã. Aí eu e a Patrícia falamos assim, a gente aquela preocupação, né, irmão? A Patrícia com problema de saúde. E eu falei: não posso pegar esse negócio. Aí a Patrícia falou assim: filho, você vai, mas a gente vai ficar de longe, tá? Aí a gente vai só orar tudo. Na hora que eu chego, irmão, no velório do irmão, obreiro da nossa igreja, a velhinha vem correndo e me abraça com Covid. Meu pastor, e me abraça. Aí eu olho para ela e falo: oh, glória. Eu olho para a Patrícia. Aí vem o filho, vem a filha, vem os netos, tudo me abraça. Aí quando termina, ela olha para mim: ó, oh, pastor, tá todo mundo com Covid. Eu falei: tá bom. Eu chego na casa do irmão para visitar o irmão, porque o irmão não estava podendo ir ao culto, tinha um senhorzinho. Aí o irmão tá tossindo, eu já fiquei assim meio, né? Todo mundo falando que o negócio estava matando, irmão. Aí eu sento lá, o irmão senta do meu lado. Aí me abraço, eu abraço ele, eu beijo ele todo. Aí ele fala assim: pastor, eu vou fazer um suco para o Senhor. O irmão fez o suco para mim, eu tomei o suco, irmão. 3 dias depois, o irmão estava internado, entubado. Aí disseram assim: ele estava com Covid. O irmão partiu. Eu fiquei. Porque, irmão, olhe para alguém que está ao seu lado e fala assim: ele te guarda, irmão. Não se preocupa, ele não vai deixar você sozinho, não. Essa fé que nós precisamos ter em Cristo. Aí o João, estou finalizando. O João está agora. Botaram ele no caldeirão. O fogo não queimou o João. Aí, vamos levar ele para uma ilha e falar assim: já que nós não matamos ele cozinhado, vamos matar ele de depressão. Jogaram o João no meio de uma ilha chamada Patmos, que era uma ilha que só ia as pessoas mais desclassificadas da sociedade, só os bandidos mais perigosos. Pegaram um velhinho, gente, já com quase 100 anos, jogaram na ilha, jogaram ele lá. Falei: fica aí para morrer de solidão. Morrer na solidão. Aí, olha o que acontece. Quando o João está na ilha chamada Patmos, ele vai ter uma visão. Aí na visão, olha o que vai acontecer. Capítulo 1, verso 8. O Jesus ressurreto apresenta-se a João e diz: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Deixa eu te explicar isso. O Antigo Testamento todo vem falando do grande eu sou. Novo Testamento, o João vem falando do grande eu sou. No princípio era o verbo. Mas quando chega em Apocalipse, é o próprio grande eu sou que fala assim: eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, o princípio e o fim. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Alfa e Ômega são as 2 letras do alfabeto
grego. A primeira e a última. É como se fosse o A e o Z da nosso português. Sabe o que o Senhor estava dizendo aqui para João? João, eu estava no princípio da criação. Eu estava no princípio de tudo. E eu também estou no fim da tua história. Tu não vai morrer na ilha de Patmos dessa forma não, João. Antes de você morrer, João, eu vou apresentar coisas inefáveis. Antes de você morrer, escreve, João. O Senhor está dizendo, essa luta não vai te matar não, meu irmão. Ela vai aperfeiçoar a sua fé. Vai abrir céus, vai abrir visão, vai te dar direção e discernimento. Amém? Agora presta atenção. Ele vai falar, aquele que era. Está falando de passado. Aquele que é, está falando de presente. E aquele que há de vir, está falando de futuro. Então, para você que tem um passado sujo aí, passado que, pastor, aprontei muito no passado. Passado foi, ele estava lá no passado. Mas ele também está no presente, contemplando você aqui agora, dizendo, eu quero ele. E sabe do melhor? Ele já tem um futuro para todos aqueles que professam o seu nome. O seu futuro está reservado na mão do grande eu sou.